o verso 12. Lembrando que a todos, que chegaram um pouquinho depois de termos iniciado nosso culto, sejam muito bem-vindos. É bom recebê-lo nessa noite. Então, para a nossa reflexão, façamos primeiro a leitura desse texto, que também fala um pouquinho dessa história, a qual já temos lido desde o início do nosso culto, e ainda continuaremos um pouco mais, e não só lendo na Escritura, mas também ouvindo nas canções a respeito desse tema, que é o tema de Natal. E diz assim, então, aqui esses versos do capítulo 2 do Evangelho de Mateus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, perguntavam, onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhes suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Oremos ao Senhor, queridos. Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado por essa grande lembrança que temos tido no dia de hoje a respeito do primeiro Natal, a respeito de data tão importante para a vida cristã, celebrada até hoje, comemorado a Deus, trazida a lembrança de cada um de nós, através de, como já mencionamos, canções, a própria liturgia do culto, as leituras realizadas, ó Deus, e também esse momento da exposição da palavra, que é um momento importante para a nossa vida. Embora, Senhor, estejamos todos aqui, Senhor, com um coração cheio de alegria e felicidade nesse momento do ano, mas que seja um momento, ó Deus, onde o nosso coração se aquiete, a nossa alma, ó Deus, fique calma diante, ou melhor, dentro de nós, e assim haja reflexão nos nossos corações, para que a Tua palavra tenha morada neles, Senhor. E, inclusive, como já mencionado nessa noite, haja lugar nos nossos corações para Cristo Jesus, o Senhor, Senhor e Salvador das nossas vidas, o único que realmente pode mudar a nossa história, a nossa existência e a nossa caminhada. Por isso, nesse instante da Tua palavra, rogamos que o Teu Espírito Santo nos conduza e nos direcione, Senhor, para que os nossos ouvidos espirituais sejam bem atentos e, através dessa ação dos nossos corações, o Senhor seja exaltado e glorificado nessa noite. Em nome de Jesus, assim oramos nesse instante. Amém, Senhor. Amém. Meus amados, o feriado de Natal, inclusive numa das séries mais assistidas da atualidade, talvez já para alguns, que viveram alguns anos nesse período, os mais jovens, que é a série de Harry Potter, produzida pela Joanne Rowling. Ela retrata, no seu livro, e depois vai para o filme, o feriado de Natal. E lá tem tudo, a troca de presentes, as comemorações, tudo aquilo que realmente pode ser visto no que concerne ao Natal, mas sem a presença do aniversariante. Coisa comum na cultura que uma hora ou uma vez foi uma cultura pungente no que concerne à reforma, ao protestantismo, na Grã-Bretanha, e depois então passou-se ao secularismo, quando os símbolos ficaram, mas aquilo que é mais valioso, mais importante e o verdadeiro sentido do Natal foi embora, que é a própria pessoa de Cristo Jesus. Não é coincidência que na nossa cultura também ocidental, nas Américas, na América Latina, no nosso próprio Brasil, não só por questões comerciais, mas questões culturais também, o Natal é celebrado, é pensado, é rememorado, é visto, comemorado
mas em muitos rincões, claro, também sem a presença de Cristo Jesus. E não só no filme, como também na nossa própria cultura, acredito que seja intencional, para que os nossos corações, o coração do povo, o coração daqueles que vêm ao mundo e começam a comemorar, junto da nossa cultura, este evento, não saiba realmente o que ele trata ou o que ele traz no seu bojo, no seu conteúdo de mais importante. Um Natal sem Cristo é justamente apenas uma fantasia, sem alegria, ou pelo menos verdadeira alegria, sem verdadeira paz e também sem verdadeira esperança. Pois este é um dos eventos mais marcantes da história humana, e sem a vinda ou sem a encarnação, sem Jesus vindo ao mundo, não pode haver os outros passos da obra de Cristo, que é justamente a morte, ressurreição, ascensão aos céus e até a sua volta, como oramos no início do culto. Não há passos seguintes se não houver o Natal. Por isso a data é extremamente importante. É claro, né? A gente já falou sobre isso, não significa que realmente se deu em dezembro. É meio provável que não, porque justamente nessa época, lá em Israel agora, por exemplo, nas montanhas é um pouco mais frio, né? E a gente viu que pastores, ou verá na próxima leitura, que pastores estavam nos campos, e geralmente eles vão em momentos mais quentes do ano, né, para estarem no campo durante a noite, mas não importa. Alguns grupos dizem, olha, não é no dia 25 de dezembro, não importa. Ah, mas está aludindo a uma outra data que se comemorava outra coisa, não importa, porque é nos nossos corações e na nossa mente o que vale realmente aquilo que nós entendemos ou pensamos do Natal. E quando nós olhamos uns dos versos, capítulo 2 de Lucas, e você não precisa abrir, diz que os anjos anunciaram o nascimento do Salvador enquanto proclamavam o seguinte: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. O Natal sem Cristo proporciona apenas alegrias passageiras, efêmeras e superficiais, mas carece de paz real nos nossos corações. Por isso a nossa reflexão de hoje, dentro de uma cultura que também evidencia o Natal, porém não traz consigo aquilo que é mais importante, a sua essência, que está na pessoa de Cristo Jesus. E quando nós olhamos essa história de Mateus, ou parte de toda essa trama relacionada ao nascimento de Cristo, ele vindo ao mundo, nós podemos perceber nessas figuras que lemos algumas características que vão também trazer-nos ensinos nessa noite, nessa hora para o nosso coração. A história é muito simples, a história é uma narrativa, ou seja, aquilo que está sendo dito, relatado, mencionado no texto, é justamente o que acontece. Alguns magos vêm do Oriente, algumas pessoas que tinham certa sabedoria, vêm de terras distantes e quando chegam em Jerusalém procuram as autoridades para que pudessem ser ajudados, de uma certa forma, a encontrar aquilo que buscavam. E diz o texto que eles vieram do Oriente porque viram uma estrela nascer. E na cultura deles, uma estrela nascente significava algo muito importante acontecer. E nesse caso, eles já tinham uma solução para essa problemática de que um rei estava nascendo. E eles procuram então a realeza, a autoridade, falam com Herodes. E diz o texto que Herodes ficou alarmado, e não somente ele, o texto diz toda Jerusalém. Necessariamente não era o povo em si, mas todos aqueles que tinham alguma função, algum cargo público, algum cargo na realeza, alguma coisa que era concernente às autoridades políticas da cidade e da região. Ficaram então alarmados porque o novo rei vinha, e Herodes era rei, que imperava naquele instante, governava, debaixo, claro, das autoridades romanas, né, do César, mas estava ali governando a região e ele não queria perder esse cargo e essa função. E ele diz aos magos, olha, vocês podem então a Belém e depois quando vocês tiverem mais apuradamente, né, mais cuidadosamente consciência de onde está esse menino, esse novo rei nascido, vocês vêm e me avisam porque eu também tenho um desejo, uma intenção de adorá-lo. Nesse meio tempo, ele conversa com os sacerdotes, com os escribas, com fariseus, com saduceus, né, com pessoas que estavam ligadas à religiosidade, e perguntam, onde é que vai nascer mesmo? Em Belém. Diz assim a profecia, disseram eles. E é para lá então que Herodes envia esses homens. Esses homens vão, a estrela para num determinado lugar, eles descobrem a casa, e diz o texto
que eles entregam ao menino presentes que haviam trazido ao longo da jornada e da caminhada, ouro, incenso e mirra, e ali eles fazem algo extremamente interessante, registrado no texto com clareza, quando eles adoram ao menino Jesus. Depois, instruídos por divina advertência, eles não voltam pelo mesmo lugar, porque sabiam que, de alguma forma, prevenidos, Herodes poderia atentar contra a vida tanto do menino quanto da própria vida deles, e eles então passam por outro caminho e voltam para a sua cidade. E assim encerra pelo menos parte dessa história. Adiante, nos versos seguintes, nós vimos inclusive nas quintas-feiras últimas agora que estávamos juntos. Pois bem, sobre esse contexto mencionado, gostaria de dizer a você que falaria um pouquinho a respeito de um tema que é o seguinte: um coração onde habita o Natal. Um coração onde habita o Natal. Sobre isso quero falar nessa noite, pensando justamente nos 3 grupos de pessoas que nós encontramos nessa história. Primeiramente, claro, o rei Herodes, como já mencionei. O que o rei Herodes faz? Absolutamente nada. O rei Herodes, ele é imóvel. Nós percebemos nesse texto a imobilidade das autoridades políticas de Jerusalém, do verso 3 a 8, quando eles não fazem absolutamente nada. Belém ficava a apenas 10 quilômetros de Jerusalém. 10 quilômetros de Jerusalém. Os reis magos vieram do Oriente, não se sabe ao certo de onde, talvez da Babilônia, hoje Iraque, talvez da Pérsia, hoje Irã, mas estima-se que se vieram dessas regiões, poderiam ter caminhado mais de 1.200 quilômetros, talvez 1.600 quilômetros, devido à sinuosidade, com riscos, com grande problema de serem assaltados, serem mortos por alguma razão, e caminhando todo esse tempo vieram parar em Jerusalém. A caminhada, seja em lombo de animais ou a pé que seja, levou aproximadamente, ou pelo menos mais do que 6 meses, enquanto Belém, a 10 quilômetros de Jerusalém, não foi assistida nesse instante, diante de uma notícia que os magos trouxeram, por nenhuma autoridade política. Absolutamente nada. A resposta de Herodes a esse evento, a resposta ou o comportamento dele diante daquilo que estava a acontecer, de uma profecia cumprida, daquilo que realmente causaria impacto durante toda aquela geração e também a nossa própria vida hoje, ou seja, na história do povo de Israel e também de todas as gentes, não teve nenhum impacto no coração de Herodes, pelo contrário. Por mais que ele quisesse ainda fazer alguma coisa contra, assim o fez posteriormente, nos versos que nós não vamos ler, ele não se mexeu absolutamente nem 1 centímetro para ir em direção a Belém. E tinha uma desculpa esfarrapada: olha, vocês vão, disse aos magos, depois quando voltarem e mostrarem o lugar certo, eu vou para adorá-lo. Era mentira. Não houve no coração dele nenhuma mudança real. Ou seja, o primeiro Natal, o evento extraordinário, um dos mais espetaculares da história da vida humana, não produziu nenhum impacto na vida desse homem, nem daqueles que estavam com ele. Também puderam. O Novo Testamento diz que ele era um homem inseguro, tirano e um líder assassino. E depois, então, nos versos seguintes, ele manda matar muitas crianças de 2 anos para baixo, justamente na tentativa de interromper o Natal e fazer com que o seu desejo íntimo de poder, de continuidade do seu reinado, de jamais deixar as regalias da riqueza, da autoridade política e também do seu desejo carnal de vivenciar essas coisas, fosse algo que pudesse ser colocado de lado para que ele de fato adorasse aquele que até hoje, e sempre assim o será, vive eternamente. Pelo contrário, ainda com instinto assassino, ele manda matar as crianças em Belém, 2 anos depois, ainda um prazo depois, e também em todos os seus arredores, justamente com um único desejo: ficar no poder perpetuamente, claro, enquanto a vida lhe desse essa condição. Ele estava muito perto da verdade. Herodes, nós, claro, vivemos tanto tempo depois, distante, não presenciamos o fato, não estávamos nessa época. Imagina
quão perto estava Herodes de viver a verdade. Imagina quão perto estava Herodes de conhecer a Cristo. Imagina quão perto estava Herodes de presenciar e pudesse então realmente adorar aquele que vive eternamente. Mas perdeu a oportunidade, sabe por quê? Por causa de uma mente carnal, de uma mente inescrupulosa, de uma mente egoísta. O presbítero Daniel citou, né? Diante de um individualismo humano, de um egoísmo humano que penetra no coração dos homens, no desejo infame de se manterem no poder, de fazer a sua própria vontade, de viverem a sua vida, em detrimento daquilo que é perfeito, daquilo que é bom, daquilo que é verdadeiro, daquilo que realmente traz paz e segurança, esperança nas nossas vidas e realmente condições para continuarmos a jornada. Herodes e o grupo dele, ou seja, as autoridades políticas daquela cidade de Jerusalém, representam justamente aqueles que amam as coisas desta vida, aqueles cujos projetos pessoais são a única e exclusiva prioridade da sua existência, aqueles que não medem esforços e, se necessário for, passar por cima de pessoas para que os seus desejos, os seus sonhos e, repito, carnais, possam prevalecer diante daquilo que é certo, daquilo que é justo, daquilo que é honesto e daquilo que é bom. Pessoas que não medem esforços para apenas satisfazerem, como disse o apóstolo Paulo, o seu próprio ventre, o seu coração, a sua alma maldosa. Tão perto da verdade estava Herodes, e deixou esvair-se por suas mãos o maior bem de todos, porque estava agarrado ao seu poder e agarrado àquilo que se vê, agarrado àquilo que é material. E assim muita gente, não só na época de Herodes e com ele, mas também ao longo da história e também nos nossos dias, na nossa comunidade, na nossa sociedade, no ambiente que nós vivemos, estão passando natais e mais natais, sem perceber o quão perto estão da verdade, porque a graça nos é dada em Cristo, através dessa grande obra do Natal. E se passam frente a nós todos os dias e frente a eles também. Estão expressos na própria data. Cada luz que brilha na cidade é uma recordação e um apontamento para aquele que é luz para os gentios. Cada presente que se ganha, que se troca, que se dá, é uma lembrança desse momento maravilhoso, cujo instante fomos presenteados por Deus com uma das coisas mais maravilhosas que poderíamos ter por causa da nossa natureza caída, do pecado, do afastamento de Deus, que é o presente da salvação. Em cada detalhe, em cada enfeite, em cada coisa que vemos nas praças, nas casas, na data relembrada, mesmo que ainda comercialmente há ali uma alusão àquele que reina e governa eternamente, aquele que nasceu, veio ao mundo, encarnou-se. Apesar de, muitas vezes, criticamos por causa da comercialidade do Natal, os vários aparatos que o envolvem, para os homens não haverá desculpa, em nenhum momento, pelo menos do Ocidente, onde isso é comemorado, de que por detrás de todas essas coisas há uma essência real e verdadeira. Assim como o apóstolo Paulo diz lá no primeiro capítulo da carta aos Romanos, de que o homem é indesculpável porque a natureza fala que existe um Criador, que a natureza, mesmo sem palavras, aponta que um ser poderoso a criou, ainda que com uma figura muito pequena, os nossos natais, ou as festas e as comemorações de natais nas cidades, aponta que existe um aniversariante. E por isso, ainda que o homem não enxergue a natureza, e assim a Bíblia diz, e digo eu agora, que ainda que o homem enxergue essas coisas do Natal e não se perceba no seu coração que alguma coisa lhe falta e ela está realmente nesse bojo do primeiro Natal, o homem vai continuar na sua carnalidade, buscando apenas o que lhe satisfaz, enchendo o seu ventre, enchendo o seu coração de muitas coisas, enchendo os seus olhos de iluminação, enchendo a sua alma de alegria que se remete apenas a essa época do ano, mas esquecendo-se de que realmente está diante dele um apontamento que o leva à possibilidade de entender que há
dentro desse Natal que nós vemos, seja nas lojas, onde você quiser, mas que existe algo além ou por detrás de todas essas coisas, e essas coisas remetem àquele que é o verdadeiro aniversariante. Em segundo lugar, temos um outro grupo, os escribas. Já disse, formado por fariseus, saduceus e todos aqueles que fazem parte da religiosidade ou da cúpula religiosa do Antigo Testamento, aqueles que têm ali condição de conversar com os políticos da época, aqueles que têm alguma regalia dada justamente pelo imperador, para que eles continuassem atuando como religiosos diante do seu povo. E esses impressionam ainda mais. São chamados por Herodes. Herodes pergunta, olha, onde é que vai nascer mesmo o Messias? Onde é que vai nascer mesmo o tal rei dos judeus? Olha, a profecia diz que é em Belém. O presbítero Valdir leu, houve um recenseamento, eles foram para Belém. E ali então Jesus nasceu, de fato. A profecia se cumpriu, ela estava certa. E também esses mesmos nos espantam pela imobilidade, pois a 10 quilômetros de distância nasceu o Messias, o rei esperado, e não há registro, pelo menos, que um deles, ou alguém enviado por eles, pudesse ir até a cidade e verificar se realmente as coisas eram dessa forma. Absolutamente nada. Um grupo responsável pela interpretação da lei, das Escrituras, que tinha um conhecimento vasto sobre as profecias, que também estavam na expectativa de que isso um dia fosse mudado, mas também nas suas regalias, mas também dentro de um grande bojo de conhecimento, mas sem nenhuma reação, apáticos com relação a essa vinda do Messias ou esse nascimento de Jesus, não fizeram absolutamente nada, absolutamente nada. Todo o conhecimento que tinham não valeu de nada, absolutamente nada. Não mudou as suas vidas, não permitiram que mudassem a vida de ninguém, não fizeram foi nada. Sabiam, mas nada fizeram. Não se moveram. Isso mostra para nós que o maior dos conhecimentos do nosso coração, se entendemos tudo sobre o Natal, se entendemos tudo sobre a Escritura, se entendemos tudo sobre o plano de Deus, mas não houver paixão no nosso coração, nós não vamos caminhar para absolutamente lugar nenhum. Porque a paixão nos faz viver aquilo que nós sabemos. No lugar deles, alguém apaixonado era de se levantar imediatamente, ou ainda que depois da reunião, e na surdina sair, ainda que no meio da noite fosse, para ir direto a Belém e procurasse por alguma pista daquele que mudaria a história de Israel. O presbítero Manuel leu, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Não receberam. Conhecimento profundo teológico, mas apatia diante do Messias que chegava. Esses representam aqueles que, na nossa sociedade, na nossa comunidade, no nosso tempo, têm um grande conhecimento das coisas, mas não têm paixão no seu coração. Já é costumeiro com que eu diga que sabemos mais de todas as coisas relacionadas à teologia do que Abraão, do que Moisés, do que Davi. Conhecemos o que eles ansiavam conhecer e não conheceram. Tinham desejo de saber como seria a história que nós sabemos. Temos à disposição toda a história registrada diante de nós, os nossos corações, enquanto eles não tiveram nada disso, mas a paixão que eles tinham no coração, a fé, o amor do serviço ao Senhor fizeram com que fosse ou se tornassem homens descritos pela Escritura como nós os conhecemos. Porque tinham algo no coração que os movia diante daquilo que, ainda que de pouco, sabiam ao longo da jornada. E nós temos muito conhecimento, a nossa geração é farta de conhecimento, é abastada de conhecimento, e não só do conhecimento das coisas, mas do conhecimento da Escritura. No entanto, a paixão some do coração e nos tornamos muitas vezes cristãos apáticos. O que é apático? É aquele que não tem apatia, sentimento. Alguém simpático é alguém que tem sentimento por outra pessoa.
Alguém antipático é alguém que é averso ao sentimento por alguém ou pelas coisas. E apático é aquele que é o pior de todos, não tem nenhum sentimento, sentimento zero. E foram assim que se comportaram os religiosos nesse momento e muitos outros, mas nesse momento, quando Jesus vem ao mundo, apatia completa. Sabiam, disseram a cidade e não fizeram absolutamente nada. Aqueles que têm conhecimento intelectual, mas não percebem o verdadeiro sentido do Natal, se tornam como esses apáticos com relação à maior maravilha que existe na face da terra. Qual é o verdadeiro sentido do Natal? Qual é o verdadeiro sentido do Natal para você? Perdão, amor, restauração, relacionamento, entrega, sacrifício. Podem ser alguns valores do Natal, pois todas essas coisas encontramos na pessoa de Cristo, que nos restaura, que nos traz de volta relacionamento com o Pai, que nos perdoa profundamente e de uma vez por todas, que prova o seu amor para conosco. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo dado a sua vida por nós. E como eu disse, a obra só é completa porque ele veio primeiro. E era necessário que se encarnasse. Falamos sobre isso em alguns desses dias. Não era um espírito, porque espírito não sente dor. Precisava haver carne física, real e verdadeira. Sangue era necessário jorrar, sangue inocente do Filho de Deus, para que uma vez sendo assim, nós fôssemos perdoados de todo o nosso pecado. Entrega e sacrifício são valores também do Natal. E dentro de uma sociedade já mencionada, individualista, egoísta, e não só isso já está no nosso coração pela natureza pecaminosa, mas somos motivados, somos impulsionados, atraídos todos os dias por essas condições, para que cuidemos da nossa própria vida. E à medida que a cidade cresce, à medida que a habitação explode, à medida que realmente a cidade vai se amontoando de gente, mais e mais frieza chegam ao coração humano. As cidades grandes são assim. Os grandes aglomerados de pessoas fazem a gente mais insensível. E Natal é um resgate de sentimentos do coração que espantam ou levam para longe toda e qualquer apatia, seja com relação a Cristo e a pessoa de Jesus, e até mesmo aqueles que estão à nossa volta. Apatia é um sentimento destruidor do nosso relacionamento com Deus. Apatia é um sentimento que nos leva a não reconhecer o Natal como ele é. Vira uma festividade. Viram as coisas gostosas de final do ano, a qual é lícito aproveitar e não tem problema algum. Mas se serem feitas sem o verdadeiro sentido do Natal, nada terá valor real, pelo contrário, será apenas passageiro. E apenas teremos de novo no próximo fim de ano. E não é esse o nosso desejo. Nosso desejo é outro. E claro, por isso viemos aqui nessa noite e espero e desejo que agora, em comparação com os magos, eu e você possamos realmente permitir que o Natal habite o nosso coração. O coração onde habita o Natal não pode ser um coração parecido com as autoridades políticas daquele instante. Rei Herodes e aqueles que estão com ele. Um coração onde habita o Natal não pode ser aqueles que têm um conhecimento profundo, mas são apáticos com relação àquilo que a fé nos traz. Mas aqueles que talvez, mesmo vindo de longe, aqueles talvez que não tenham um conhecimento nem perfeito nem completo, até porque não dá para ter. Aqueles que ainda estão na procura do aprendizado, do entendimento para reconhecer o verdadeiro sentido do Natal, porque aqueles que buscam encontram. Aqueles que estão a procurar, certamente podem receber, inclusive nessa noite, o verdadeiro Natal nos seus corações. O significado para magos é incerto, mas há algumas
opiniões com relação àquilo que eles poderiam ser. Gosto de dizer para que você tenha aprendizado. Era o nome dado pelos babilônicos, principalmente pelos medos e persas, impérios anteriores, e também outros, a homens sábios, mestres, sacerdotes, médicos, astrólogos, videntes, intérpretes de sonhos, adivinhadores e até feiticeiros. Ou tudo isso junto, não importa. Mas eles tiveram uma revelação divina naquele instante e vieram a Jerusalém. Já falei da distância percorrida, muito, muito longe. Viram uma estrela e deixaram claro no versículo 2 o que vieram fazer. Onde está o menino recém-nascido, rei dos judeus? Perguntaram, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Os sacerdotes não fizeram nada, Herodes não fez nada, mas esses homens vieram de longe e tinham um único propósito: adorar a Cristo Jesus. Ao contrário da autoridade política e religiosa, eles tinham um coração extremamente abertos e preparados para que o Natal passasse a habitar neles quando justamente encontrassem a pessoa de Cristo Jesus. Agora, ao contrário dos sacerdotes, embora fossem uns dos homens, a história aqui não diz que eram 3, mas pelo menos era mais de um, porque eram magos, aí a cultura botou 3, né? Por causa dos presentes, ouro, incenso e mirra, e diz que cada um trouxe um, mas não tem problema, não vai afetar em nada o valor do primeiro Natal. Faz com que eles, embora uns dos mais intelectuais da sua época, tivessem a humildade para reconhecer a superioridade de Jesus. Diferente da autoridade de Jerusalém, diferente dos religiosos de Jerusalém, esses homens extremamente considerados no Oriente saem da sua terra, passam perigos, porque entendem e reconhecem, são avisados por Deus, vão até lá e percebem que há ali alguém que é superior a eles. É por isso que a expressão diz: viemos para adorá-lo. Ninguém adora aquilo que é inferior. Só se adora aquilo que é superior e mais poderoso daquele que adora. E o verso 11 deixa claro que eles se prostraram e adoraram. Fizeram exatamente como tinham dito, virem de tão longe. E diz o texto, uma palavra que eu gosto bastante, e uma expressão, na verdade, que envolve mais de uma palavra. Diz assim: prostrando-se o adoraram, no verso 11, e abriram, ou melhor, e abrindo os seus tesouros. Isso é maravilhoso. A gente sabe que o tesouro é material, ouro, incenso e mirra. Mas observe, a gente só abre tesouros na presença de quem a gente confia. A gente só mostra algo de valor, seja material ou não, porque há coisas no nosso coração que são imateriais, ou nas nossas palavras, ou na nossa mente, ou nos nossos sonhos, que são imateriais, mas são de extremo valor para a nossa vida e nós só colocamos diante daqueles a quem a gente confia. Quando eles fazem isso, eles realmente se mostram submissos e humildes diante daquele, embora sendo um menino ainda, que eles consideram superiores a eles próprios. E eles abrem, vamos pensar assim, claro, materialmente aqui, aquilo que é mais valioso do seu coração, enquanto nós precisamos abrir diante deste Natal, e me refiro a Cristo, aquilo que é mais valioso para nós, ou seja, o nosso coração e a nossa vida. Porque o Natal só habita nos corações daqueles que realmente abrem os seus tesouros. Daqueles que são submissos, são servos, são humildes. Daqueles que reconhecem que Jesus é superior. Daqueles que reconhecem que Jesus realmente é o que reina, é o que governa, e como diz o texto, que é rei de fato. E uma vez abrindo os seus tesouros, entregaram as suas ofertas. Materiais preciosos, todos os 3, de grande valor, escondidos em algum lugar da sua caravana, e agora depositados aos pés do menino, diante do menino. Ouro, material extremamente precioso, e todos nós conhecemos,
O incenso, que era uma resina aromática de certas árvores que, misturada com especiarias, uma vez queimadas nas cerimônias, inclusive de adoração a Deus, causavam grande e bom odor ao ambiente. A mirra, por exemplo, uma resina tirada também de uma pequena árvore do Oriente Médio, com o qual se fazia um perfume agradável e um remédio que, misturado com vinho, servia inclusive de calmante, também foi depositado diante do menino. Os magos representam aqueles que reconhecem a Jesus como Rei e Senhor das suas vidas. Representam aqueles que reconhecem a providência divina em sua vida, pois ao darem o melhor que tinham, agora voltam para sua casa, na expectativa de que Deus os conduza em segurança e supra toda essa caminhada de volta de 6 meses ou mais até a sua terra. Mas estão confiantes que fizeram o melhor. Os magos representam aqueles que reconhecem profundamente nas suas vidas o verdadeiro sentido do Natal, que estão dispostos a abrir o seu tesouro perante o menino, que estão dispostos a dar o seu melhor, ainda que não material nessa hora, me refiro, a dar aquilo que realmente é um tesouro para os seus corações, a sua própria vida, a sua própria jornada, a sua própria existência e o seu próprio coração. São nesses corações que o Natal habita. E para concluir, meus amados, Mateus escreve que os magos adoraram a Jesus nesse instante porque o que mais importa na vida de alguém, e aí inclusive na nossa vida, é a maneira pela qual nós respondemos à descoberta que temos. Herodes teve uma notícia, não fez absolutamente nada. Os sacerdotes tiveram um vislumbre, mas não fizeram absolutamente nada. Homens vêm do Oriente, têm um comportamento totalmente diferente. Eles têm uma descoberta e agem de uma forma extremamente rigorosa para que eles possam realmente encontrar, prestigiar e se envolver com essa descoberta. Desde que éramos crianças, todos nós acompanhamos as festas de Natal. Talvez não seja essa uma descoberta para nós, mas desejo que, no que concerne ao verdadeiro sentido do Natal, seja uma redescoberta a cada dia. Seja realmente o nosso coração onde habita o Natal. Seja o nosso coração onde o Natal faz sentido e a verdadeira expressão daquilo que é profundo e maravilhoso no que concerne ao menino Jesus, ou a Cristo Senhor, se quisermos mencionarmos assim, porque a história já passou. Pensemos nós nos nossos corações nessa noite, o quão é importante o Natal para as nossas vidas. E ainda para encerrar, de fato, deixa eu pensar e lembrar mais uma vez essas 3 coisas e fazer 2 leituras finalizando. O cristão carnal, anotei aqui. Como Herodes, ele está preocupado apenas com as coisas terrenas. É assim que você tem se comportado? É assim que você vislumbra essa vida? Este momento que nós vivemos da história do consumo? Eles resistem à correção. Nada os corrige. Estão insatisfeitos nos seus corações e buscam apenas satisfação de si próprios. Anseiam por poder e veem os outros como uma ameaça. Assim foi Herodes. Segundo, o cristão apático. Ele tem um conhecimento apenas mental da Escritura. Mas trata a palavra de Deus de qualquer maneira, gosta de mostrar inclusive os seus conhecimentos e é rápido para julgar situações, inclusive os outros. Mas também não faz absolutamente nada. Já o cristão de coração aberto, embora possa não ter uma grande quantidade de conhecimento intelectual sobre a Escritura, ele está aberto a Cristo, a sua vontade, e Jesus é o Senhor da sua vida. Um homem chamado Halford Edward Lucock, que já morreu há mais de um século, ou melhor,
viveu há um século aproximadamente atrás, ministro metodista americano, professor de homilética de uma escola. Ele disse o seguinte: podemos ficar tão fascinados com a história do bebê que ficamos emocionados com ela, mas isso não pede que façamos alguma coisa acerca dela. Não exige uma mudança vital na nossa maneira de pensar e de viver. E aí então ele faz uma pergunta. A grande questão para nós é esta: será o nosso Natal ainda só uma história acerca de um bebê? Ou é mais que isso? Uma história imortal acerca da pessoa na qual o bebê cresceu, que pode redimir o mundo dos seus pecados e que nos chama para tomarmos parte dos seus grandes e poderosos propósitos? Qual é a história do Natal para você? Na verdade, isso foi relatado num artigo há 26 anos atrás, em 1999, quando o artigo dizia: até aos crentes, até aqueles que creem, pode escapar o sentido da história do Natal se eles não tiverem cuidado. Talvez por causa das muitas vivências do Natal, da tradição do Natal, mas é uma questão para nos preocuparmos e pensarmos. E por último, escrito há 24 anos atrás no Jornal Batista, por um articulista desse jornal chamado Wilson Franklin, ele escreveu o seguinte: para muitos, é apenas sinônimo de presentes, festas, comidas, confraternizações, amigos ocultos, troca de cartões. Mas o Natal que Deus espera de nós é um culto de adoração a Jesus. Eu não sei o que você vai fazer daqui até o Natal ou depois dele. A gente já fez o culto dia 21, que era para você estar presente. E obrigado porque você veio. Temos bastante gente na igreja hoje. Para que você pudesse passar o dia 24 e o dia 25 com a sua família. Para que você vivesse esse momento do ano, que sim é diferente, alguns têm um pouco mais de folga, né, têm férias, etc. Mas em nenhum momento da sua vida, deixe de entender e perceba o verdadeiro sentido do Natal. Nas alegrias, nos presentes, nas refeições, confraternizações se ainda houverem. Tudo o que você fizer, lembre-se do verdadeiro sentido. E no seu coração, porque nem sempre a nossa família é toda cristã, mas no seu coração, adore constantemente a Jesus. Faça referência em seus pensamentos que tudo é para Jesus, que tudo é por causa de Jesus, que tudo é para o Senhor, sempre, tudo, absolutamente tudo. Ao comer, dê graças. Ao estar com pessoas, agradeça a oportunidade. Alguns não têm. Tudo que você fizer, entenda que essa data, apesar de não ser realmente a data real, não importa isso, é para que o seu coração esteja quebrantado e conduzido àquele que faz sentido para a nossa vida. Claro, não só no Natal, todos os dias, mas principalmente nesse momento. É momento de reflexão no nosso coração, para que haja adoração na nossa vida, para que os nossos lábios, o nosso coração, tudo que fizermos seja um grande culto ao nosso Deus, ainda que não estejamos no templo. E Ele seja glorificado e exaltado pelos nossos corações e vida, com cada palavra, com cada gesto, com cada sorriso, com cada aperto de mão ou abraço, com tudo que a nossa vida pode expressar em gratidão ao Deus que deixou os céus, como lemos no primeiro texto, se encarnou e veio à terra, única e exclusivamente por causa de mim e de você, para que o sentido do Natal tivesse realmente algo especial para os nossos corações e vida. E que o meu coração e o seu realmente seja um coração onde habita o Natal. Que Deus nos ajude e nos abençoe, queridos. Oremos ao Senhor nesse instante. Pai Celeste, obrigado, Senhor, por estarmos na Tua casa nessa noite e podemos aqui refletir um pouco mais a respeito de uma data tão importante para a nossa vida, tão importante para a vida da igreja, tão importante, ó Deus, para o coração daqueles que amamos. Por isso os nossos familiares também vieram junto nessa noite. Tão importante para as nossas crianças, ó Deus, por isso crianças vieram também essa noite, crianças estão ensaiando ali atrás também, para que juntos, ó Deus,
possamos, uma vez refletido no nosso coração, nos dobrarmos perante Ti e Te adorarmos, ó Deus, como o Senhor merece ser adorado. Assim como se prostraram diante de Jesus, do menino naquele dia os magos, hoje nos prostramos diante de Ti, Senhor, pois és Rei, sim, não somente de judeus, mas de toda a terra. Rei do universo, que governa todas as coisas. Não mais menino agora, mas aquele que dirige as nossas vidas, aquele que é soberano sobre todas as coisas, aquele que é digno de louvor e de grandeza, aquele que tem cuidado de nós e por isso, como também mencionamos nessa noite orando, nos deu a oportunidade de chegarmos até aqui, Senhor, para justamente Te louvarmos, Te engrandecermos, ó Deus, e assim, Paizinho, adorarmos verdadeiramente o Teu nome com toda a nossa vida e todo o nosso coração. Pai querido, se por alguma razão, em algum dos nossos corações aqui nessa noite, não tem habitado o Natal verdadeiro, o Natal real, o Natal que muda, que transforma, que traz perdão, o Natal, ó Deus, que renova a vida, que traz reconciliação com Deus, o Natal, ó Deus, que realmente regenera, que muda, Senhor, que traz arrependimento, que nos faz, ó Deus, caminhar em direção do menino Jesus Cristo. Que essa noite seja uma noite de pensar, de reflexão, de transformação, de mudança e também de entrega dos nossos corações a Ti, Senhor, para que ele seja encharcado pelo verdadeiro sentido do Natal. E embora usufruindo, meu Deus, ao longo da nossa caminhada, não só ao fim do ano, mas também a mais um ano que surge, possamos, ó Deus, usufruindo de todas essas coisas que a vida propõe, que são lícitas, nós jamais deixarmos de pensar no Natal verdadeiro, no seu verdadeiro sentido, para que o nosso coração seja cheio daquilo que o Senhor deseja, um verdadeiro Natal proposto na grande obra, na encarnação, no perdão e na salvação que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso assim oramos nesse instante, em nome dele mesmo. Amém, Paizinho. Amém.